Bom, pessoal, hoje a gente vai apresentar para vocês este exercício, que é um exercício de análise do pilar à compressão. A gente vai estar verificando se esse pilar ele é o suficiente para resistir à compressão que está sendo exercida sobre ele. A gente vai estar retirando o pilar de uma estrutura metálica e essas daqui são as condições que a gente tem para esse exercício proposto. A força solicitante que está tendo no pilar é de 650 kN. E assim, um pouco antes da gente trabalhar sobre a força solicitante, sobre o pilar em si, a gente precisa falar sobre os tipos de perfis que são trabalhados em elementos de estruturas metálicas. Por quê? Porque a nossa NBR 8800, ela é pautada muito em cima de características que estão diretamente ligadas aos perfis metálicos. Qual que é o tipo de perfil geométrico que a gente está usando? Então, os principais critérios que ela utiliza são critérios de SBUTs e os critérios de carregamento estimado. Aqui a gente colocou alguns tipos de perfis para vocês, que são trabalhados nas nossas estruturas. O perfil I, o perfil de simples cantoneira e o perfil de dupla cantoneira. Para esse exercício em específico, por ser um pilar e por ser uma seção mais usual para pilares, a gente vai estar utilizando o perfil I, que é esse perfil aqui. Bom, para a gente começar a fazer as verificações agora, a gente vai estar fazendo pré-dimensionamento através de algumas fórmulas que são fornecidas através da nossa NBR. Bom, agora para fazer o nosso pré-dimensionamento, a gente vai estar fazendo a verificação, essas verificações são dadas em norma, então vamos estar preenchendo alguns pré-requisitos para ver se esse pilar passa ou não passa na nossa verificação do esforço solicitante. A gente tem o nosso comprimento efetivo em X e o raio de giração em X. Isso aqui é dado em norma, então a gente tem que fazer essa relação para descobrir o nosso raio de giração. E o mesmo tem que ser feito para Y, porque ele tem que atender as duas condições, tanto para X quanto para Y. Bom, agora a gente vai estar estimando o valor do nosso N para ter um valor maior do que o solicitante para estar fazendo essa verificação e vendo se o nosso perfil passa ou não passa no que está sendo solicitado. A partir daí, a gente atribui o valor de N estimado, que nós adotamos 700 kN. É importante notar que esse valor necessariamente tem que ser um valor maior do que o valor que é solicitante, porque a gente está tendo que projetar sempre com um fator de segurança, sempre com uma margem de segurança para a nossa estrutura. E a partir dessas informações, a gente atribui os valores aqui nessa forma. Esses termos que estão aqui, ao longo do exercício, nós vamos explicando um pouco mais eles. Mas a princípio o que vocês precisam entender é que aqui nessa fórmula do N estimado que a gente vai estar usando, a gente usa ela para encontrar a área da nossa seção, a área do nosso perfil metálico. O nosso Q, ele é um termo que ele é um fator de redução e a gente utiliza o valor dele como sendo 1, porque é o pior caso de estabilidade local. O nosso Q, ele é um fator que vai de 0,1 até 1 e a gente vai utilizar o fator de 0,6 dele, que é um fator médio para poder fazer uma redução considerável, mas também não jogar muito embaixo o valor da nossa seção e não majorar demais. Então, usualmente, a gente adota 0,6 para esse valor. Executando essa conta aqui, a gente chega no valor de 51,33 cm². Essa daqui é a área da nossa seção. Com os dados que nós obtivemos aqui nesse pré-dimensionamento, a gente vai conseguir encontrar qual que é o perfil metálico que mais se encaixa. Quais são os critérios que a gente vai estar utilizando para verificar esse perfil na tabela? O raio de giração em X, o raio de giração em Y, a área da nossa seção bruta do nosso perfil e através desses fatores que nós encontramos aqui no pré-dimensionamento, nós chegamos num perfil que se encaixa inicialmente bem para o nosso problema, o perfil W200 por 41,7. E nós vamos utilizar para esse exercício o aço ASTM A572, grau 50. Então, com o perfil determinado, a primeira etapa de cálculo da verificação à compressão é a determinação do fator de redução de flambagem local, que é esse Q aqui. Então, para isso, a gente vai precisar desses dados do perfil, né? E a gente vai separar entre elementos de alma e de mesa, por conta da condição de a alma ser um elemento apoiado e apoiado. Então, os dois lados dela são apoiados, né? São fixados ali. E o elemento apoiado livre, que no caso são as mesas, né, as flanges aqui do perfil. É importante ressaltar que nesse caso a gente está usando um perfil laminado e por conta disso a altura de alma dele não é a altura total, né, a distância entre as faces da mesa. A gente vai ter uma altura efetiva aqui que é considerada, é dado na tabela também como D'. E a largura da mesa considerada para o fator de redução vai ser a metade dela, né. Então a gente parte aqui para essa equação que é do fator de redução de flambagem local. Ela se separa em duas partes, que é o QA e o QS. O QA está relacionado aos elementos AA, que são apoiados, que naquele caso ali é a alma. E o QS está relacionado aos elementos AL, que são elementos apoiados livres. Então a gente vai precisar fazer essa verificação de todas as partes
que compõem o perfil. Começando aqui pelo QA, então a gente está tratando da alma, né? A gente tem o elemento AA e a gente vai verificar a qual grupo esse elemento pertence a partir da tabela F.1 da NBR 8800. Então esse tipo de perfil, que é o perfil I laminado, ele se encaixa no grupo 2 da tabela F.1 dos elementos AA. Então para isso a gente vai calcular primeiro a esbeltez do próprio elemento, que é só a parte efetiva, né, do elemento ali, que nesse caso é o D' sobre o TW. Então D' é essa altura equivalente da alma e o TW, então, a espessura da chapa da alma. Com isso, a gente vai ter a esbeltez da alma sendo equivalente a 21,8. E esse valor a gente vai comparar, né, com a esbeltez limite referente ao elemento AA do grupo 2. Então é dado por 1,49 vezes a raiz do módulo de elasticidade pela tensão de escoamento. Com essa equação, então, a gente vai ter que a esbeltez limite é de 35,8 e com o valor de esbeltez que a gente verificou da peça, a gente observou que ela é menor do que a esbeltez limite determinada pela norma. E como essa situação é menos crítica, a gente não precisa determinar um fator de redução do esforço resistente, né? Então, o QA vai ser igual a 1. Se a esbeltez passasse do limite, a gente teria que fazer uma verificação para determinar um QA menor do que 1. Depois disso, então, a gente vai para o QS, que é relativo aos elementos AL, então elementos apoiados livre, que no caso vai ser a mesa. A mesa a gente não vai verificar a peça inteira, a gente vai pegar somente metade porque é a condição de apoiado livre aqui. Então por isso é muito importante ressaltar que na verificação da esbeltez da mesa, a gente vai pegar o BF, que é dado na tabela, então a largura total da mesa, dividido por 2. E aí a gente verifica a esbeltez, que nesse caso está resultando em 7,03. A fórmula de esbeltez limite é determinada também pela condição do grupo ao qual o elemento se encaixa, nesse caso é um elemento AL, do grupo 4 da mesma tabela F.1 da 8800 e nesse caso então a gente tem que a esbeltez limite é dada por 0,56 da raiz do módulo de elasticidade pela tensão de escoamento. Resultando nesse valor, a gente verifica que também a esbeltez da peça é menor do que a esbeltez limite e portanto o QS vai ser igual a 1, também não precisa ser reduzido. E aí a gente vai ter, resultando, e a gente vai verificar então que o fator de redução, na verdade, nesse caso deu 1. Então a gente não precisou reduzir porque nenhuma das peças passou da esbeltez limite. Então, em casos mais críticos, a gente teria algum valor menor do que 1 aqui para reduzir o esforço resistente de cálculo. Bom, pessoal, agora a gente vai estar apresentando um pouquinho mais para vocês sobre o conceito de força axial de flambagem, o nosso NE, que a gente precisa encontrar para aplicar na fórmula. Para vocês entenderem um pouquinho mais, ele está subdividido na nossa norma em 4 classificações. É a classificação de dupla simetria, monossimetria, assimetria e de cantoneira simples. O caso que a gente vai estar especificando um pouquinho mais para vocês é o caso do nosso pilar, que tem a seção em I, que é o caso da dupla simetria. E o que isso significa? Significa que nós vamos ter flambagem em X, em Y e também vamos ter torção no nosso pilar. Então vamos lá, vamos começar a calcular agora. O nosso NEX ele é dado por π² vezes E, que é o nosso módulo de elasticidade, vezes o momento de inércia em x, dividido por kx vezes lx ao quadrado. O que é esse kx aqui? Essa parte da nossa fórmula, o kx vezes lx, ela significa o nosso comprimento efetivo. E o kx pode ter atribuído para ele vários valores. No caso, nós vamos trabalhar com o valor de kx igual a ky, que é igual a 1. Por quê? O nosso pilar está sendo tratado como um elemento não isolado, ele é parte de uma estrutura como um todo, como a gente apresentou para vocês anteriormente. E por isso o valor que a gente atribui aqui é 1. Fazendo essa conta aqui, a gente chega no valor de que NEX equivale a 563,94 kN. Bom, e agora que a gente tem o valor do NEX, a gente vai calcular o NEY, que é muito semelhante ao que foi feito no passo anterior. O que muda é o nosso momento de inércia em Y e o nosso KY/LY. Aí, como vocês podem ver, segue a mesma linha de cálculo, π² vezes 20.000 vezes 901, dividido por 1 vezes 600 elevado ao quadrado, que a gente chega nesse valor aqui, de 494,03. Agora a gente vai calcular um fator que muda um pouquinho a forma dele, que é o nosso NEZ. Esse fator está relacionado à torção do nosso pilar. Como que funciona? A gente tem essa fórmula aqui com vários fatores que a gente vai estar explicando para vocês o que é cada um deles. Nós vamos estar calculando o raio de giração equivalente. Então, como vocês podem ver, a gente tem Rx² mais Ry² mais x0² mais y0², tudo isso numa raiz. Bom, a gente tem esses valores em tabela, então 8,77 ao quadrado, que é o nosso Rx,
mais 4,10 ao quadrado, que é o nosso RY, e aqui a gente chega em dois valores iguais a zero. Por que isso aqui é igual a zero? Quando a gente pega o nosso pilar em seção I, o eixo de simetria dele coincide com o CG da peça. O que isso resulta? Resulta que não tem uma distância. Esse x0 e esse y0 são as distâncias com relação a cada coordenada do CG da peça com o eixo de simetria. Por isso que no nosso caso, como a gente tem uma peça duplamente simétrica, esses valores são iguais a zero. Bom, a gente efetua essa conta e chega num raio de giração equivalente de 9,681. Agora a gente vai para o nosso KZ. O nosso KZ, ele também é previsto por norma, e como ele não é engastado em nenhum dos lados, a gente adota o KZ igual a 1. Perfeito. Precisamos de mais algumas informações. O nosso CW, que é a constante de empenamento, ela é dada por tabela. Então você vai na tabela, verifica na cantoneira que você escolheu ou no perfil que você escolheu, conforme você estiver fazendo o seu cálculo, isso aqui vai ser dado para você. No nosso caso, o perfil que a gente escolheu é de 83,948 centímetros a sexta. Agora a gente precisa saber qual que é o nosso módulo de elasticidade transversal. Esse aqui é muito simples. É só a gente pegar o nosso módulo de elasticidade que a gente já usou anteriormente, que é 20.000, e multiplicar por 0,385. Então o nosso módulo de elasticidade transversal é de 7.700. Agora a gente vai definir qual que é o nosso momento de inércia polar, que é o nosso J. Esse valor ele também é dado em tabela, que é o nosso IT. No nosso caso, com o perfil que nós escolhemos, o valor é de 23,19. Tendo liquidado tudo isso, agora a gente tem todas as informações necessárias para calcular o nosso NEZ. É só atribuir na fórmula, que são os valores que nós encontramos aqui, e daí você consegue chegar num valor de NEZ igual a 2.028 kN. Agora, o que a gente precisa fazer com esses valores? A gente precisa entender qual desses três valores que a gente vai pegar. Então, a gente vai escolher o menor valor por quê? Porque o menor valor é o que vai flambar antes. Esses valores que a gente encontrou são os limites até a peça começar a flambar. Então, quando a gente analisa todos os resultados que a gente teve aqui, a gente vê que no eixo Y, o nosso NEY é o menor valor. Então, vai ser o valor de 494,03 kN que a gente vai atribuir na nossa fórmula e realizar e finalizar os nossos cálculos. Beleza, então agora só retomando, a gente verificou primeiro a flambagem local, né, o coeficiente de redução de flambagem local, e depois a carga crítica que vai causar flambagem por algum tipo de esforço, seja de flexão ou torção, né. No nosso caso foi a flexão em torno do eixo Y, e com esses dados então a gente vai calcular agora a esbeltez reduzida, que vai ser um parâmetro utilizado como referência para determinar o que vai ser utilizado na próxima etapa como fator de redução da resistência à compressão. Então a gente tem aqui a fórmula da esbeltez reduzida, que é dada por λ0, que é a esbeltez, igual a raiz de Q, lembrando então que é o fator de redução de flambagem local, que a gente verificou tanto da mesa quanto da alma, ou das partes que compõem o perfil, né? Então no nosso caso lá deu 1, é a área bruta da seção, a tensão de escoamento e a força axial de flambagem, que no nosso caso foi o NEY. A partir disso, então, a gente vai ter aqui nessa equação, né, o λ0, a esbeltez reduzida determinada por essa equação, dando esse valor aqui. Então, a gente verificou que a esbeltez reduzida resultou em 1,933. Bom, pessoal, agora a gente já está quase finalizando o nosso exercício. E agora que a gente encontrou o valor da esbeltez reduzida, a gente precisa pegar e jogar isso dentro dos critérios para definir qual que vai ser o nosso valor de Q. Como que a gente vai fazer isso? A norma ela dá para a gente alguns intervalos, dependendo do intervalo da tua esbeltez limite, é onde você vai atribuir um valor para conseguir chegar em um Q que vai ser atribuído na fórmula. Como que vai funcionar? Se a sua esbeltez limite for menor do que 1,5, você atribui nessa fórmula aqui. Se a sua esbeltez limite for maior que 1,5, você atribui nessa fórmula. Como no nosso caso a esbeltez limite foi dada por esse valor de 1,933, a gente vai pegar e atribuir no segundo caso. Atribuindo esses valores, a gente chega que o nosso Q equivale a 0,235. O nosso Q ele é um fator de resistência à compressão, então ele está sendo usado para poder jogar o nosso valor um pouco mais para baixo, para a gente sempre estar em favor da segurança. E o comportamento desse gráfico, ele varia de 1 até 0,1, e à medida que você aumenta a tua esbeltez limite, você diminui o Q, ou seja, a forma do gráfico é essa daqui, esse é o comportamento deles. Então, eles se correlacionam dessa forma aqui. Agora que a gente já determinou todos os parâmetros, tanto de instabilidade global quanto local, né, que resultou nesses parâmetros aqui, a gente consegue determinar então a força axial resistente de cálculo, que vai ser dada por essa fórmula aqui. E aqui, só para a gente entender todos os processos que a gente passou, né, a gente começou pela verificação
da instabilidade local. Então, o Q é um fator de redução associado à instabilidade local. Depois a gente verificou o Qi, que é um fator de redução associado à instabilidade global. E aqui a gente tem a parcela de verificação do escoamento da seção bruta. E depois ali o coeficiente de segurança. Então, a partir dessa fórmula, a gente joga todos aqueles valores verificados no perfil e verifica que a força axial resistente resultou em 394,32, que é muito menor do que a força solicitante, né? Então, aqui nesse caso, deu 66%, comparando a resistente em relação à solicitante. A partir disso, a gente adota, então, um novo perfil. Então, em casos gerais, a gente verifica a força resistente e, se não passar, você tem que aumentar o perfil até que chegue em algum em que a força resistente seja maior do que a solicitante. Nesse caso, a gente optou por pegar o perfil W200 por 71, ele tem área um pouco maior do que o perfil inicialmente adotado, e ele passou então com 40% ainda de segurança, né? Então, a força resistente resultou em 836,25, passando pelos mesmos processos de cálculo que a gente fez já. E agora, comparando então com a força solicitante, a gente tem uma resistência 40% maior do que a força solicitante. E é isso. Como que é o nome desse valor aqui que me deu branco agora, o LX? Para que a gente estima o valor do N mesmo? Mas o que são esses termos aqui? O nosso Q... O que é o Q? O nosso Xi, ele é um... Xi, né? Puta, eu sempre falo Xi, mano. E agora? Com isso a gente... Oh, caralho.